Lei Complementar número 59. Paramos no artigo 23, capítulo 6, da Corregedoria Geral de Justiça. Artigo 23. A Corregedoria Geral de Justiça tem funções administrativas de orientação, de fiscalização e disciplinares a serem exercidas em sua secretaria, nos órgãos de jurisdição de primeiro grau, nos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau e nos serviços de notas e de registro do Estado, observado o disposto nesta lei complementar e, no que couber, no regimento interno do Tribunal de Justiça. Parágrafo único. A Corregedoria Geral de Justiça terá funções fiscalizadora e disciplinar sobre os órgãos auxiliares do Tribunal de Justiça. Artigo 24. O Corregedor-Geral de Justiça fica dispensado das funções jurisdicionais, exceto em declaração de inconstitucionalidade. Artigo 25. São auxiliares do Corregedor-Geral de Justiça, inciso 1, os juízes auxiliares da Corregedoria. Inciso 2, os juízes de direito. Artigo 26. Os juízes auxiliares da Corregedoria exercerão por delegação as atribuições do Corregedor-Geral de Justiça relativamente aos juízes de direito, aos servidores do Poder Judiciário e aos notários e registradores e seus prepostos. Parágrafo 1. O Corregedor-Geral de Justiça poderá indicar até 10 juízes de direito titulares de varas, de unidades jurisdicionais ou auxiliares da comarca de Belo Horizonte para exercerem a função de juiz auxiliar da Corregedoria, os quais serão designados pelo presidente do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2. A designação será feita para período correspondente ao mandato do Corregedor-Geral de Justiça, que fizer a indicação, permitida a recondução, ficando o juiz auxiliar da Corregedoria afastado das funções jurisdicionais. Parágrafo 3. A vara ou cargo da unidade jurisdicional de que o juiz designado for titular ou o cargo de juiz de direito auxiliar por ele ocupado permanecerão vagos durante o período de seu exercício na função de juiz auxiliar da Corregedoria. Parágrafo 4. Cessado o exercício da função de juiz auxiliar da Corregedoria, o juiz de direito reassumirá imediatamente o exercício na vara ou no cargo da unidade jurisdicional de que é titular, e o juiz de direito auxiliar retornará à sua função anterior. Seção 1. Das atribuições do Corregedor-Geral de Justiça. Revogados. Artigo 27 e 28. Seção 2. Das atribuições do juiz auxiliar da Corregedoria. Artigo 29. São atribuições do juiz auxiliar da Corregedoria, inciso 1, exercer, quando designado pelo Corregedor-Geral de Justiça, a direção do foro da comarca de Belo Horizonte. Inciso 2. Fazer as sindicâncias e correições que lhe forem especialmente cometidas. Inciso 3. Auxiliar em inspeção e correição. Inciso 4. Exercer a delegação que o Corregedor-Geral de Justiça lhe fizer. Seção 3. Das correições. Artigo 30. A correição será, inciso 1, extraordinária quando realizada pelo Corregedor-Geral de Justiça. Inciso 2. Ordinária quando realizada por juiz de direito no limite de sua competência. Artigo 31. A correição consiste na fiscalização dos serviços do foro judicial, dos serviços notoriais e de registro, dos serviços da Justiça de Paz, da Polícia Judiciária e dos presídios, para verificar-lhes a regularidade e para conhecer de reclamação ou denúncia apresentada. Parágrafo 1. O procedimento da correição será estabelecido pela Corregedoria Geral de Justiça e ocorrerá anualmente. Parágrafo 2. O juiz de direito da comarca fiscalizará o cumprimento das determinações do Corregedor-Geral ou do juiz auxiliar da Corregedoria, prestando-lhes as informações devidas. O artigo 32 foi revogado.
Parágrafo 1 do artigo 32. Nas comarcas integradas a sistemas de informação, fica o juiz de direito dispensado da remessa de mapas prevista neste artigo, competindo à Diretoria do Sistema de Controle de Processos, o SISCOM, o fornecimento dos dados a elas referentes, no mesmo prazo estabelecido no caput deste artigo. Parágrafo 2. Verificada pela Corregedoria Geral de Justiça irregularidade no desenvolvimento dos serviços judiciários, serão determinadas providências corretórias a serem executadas sob a fiscalização de juiz corregedor. Parágrafo 3. O atraso ou a omissão na remessa do mapa a que se refere o caput deste artigo implicará a aplicação ao juiz pelo Corregedor-Geral de Justiça de pena de advertência e na reincidência de pena de censura. Título 3. Da Jurisdição de Primeiro Grau. Capítulo 1. Disposição Geral. Artigo 52. A jurisdição de primeiro grau é exercida por: inciso 1. Juiz de direito. Inciso 2. Tribunal do júri. Inciso 3. Juizados especiais. Capítulo 2. Dos órgãos da jurisdição de primeiro grau. Seção 1. Do juiz de direito. Subseção 1. Da investidura. Artigo 53. A investidura inicial ocorrerá com a posse e o exercício nas funções do cargo de juiz de direito substituto, decorrente de nomeação pelo presidente do Tribunal de Justiça. Artigo 54. O juiz de direito substituto exercerá as funções que lhe forem atribuídas pelo presidente do Tribunal de Justiça, observada a conveniência e a oportunidade de sua lotação em prol do interesse público. Seção 3. Dos juizados especiais. Subseção 1. Da estrutura do sistema dos juizados especiais. Artigo 82. São órgãos que integram o sistema dos juizados especiais. Inciso 1. As turmas de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais. Inciso 2. As turmas recursais. E, inciso 3. Os juizados especiais. Subseção 2. Da supervisão do sistema dos juizados especiais. Artigo 83. As atividades do sistema dos juizados especiais serão supervisionadas por órgão colegiado específico do Tribunal de Justiça, com composição e atribuições previstas no regimento interno deste. Subseção 3. Das turmas recursais. Artigo 84. Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões dos juizados especiais, as comarcas poderão ser reunidas em grupos jurisdicionais constituídos por uma ou mais turmas recursais, mediante proposta e aprovação dos órgãos competentes do Tribunal de Justiça. Parágrafo 1. Cada turma recursal será composta por, no mínimo, 3 juízes de direito, escolhidos entre os que atuam nas comarcas integrantes do respectivo grupo jurisdicional e que, preferencialmente, pertençam ao sistema dos juizados especiais. Parágrafo 2. Os integrantes da turma recursal serão designados para um período de 2 anos, vedada a recondução, salvo quando não houver outro juiz na sede do respectivo grupo jurisdicional. Parágrafo 3. É vedada ao juiz de direito indicado para integrar turma recursal a recusa, a indicação e a primeira recondução. Parágrafo 4. Mediante proposta e aprovação dos órgãos competentes do Tribunal de Justiça, poderá o juiz de direito ser designado para atuar de forma exclusiva em turma recursal, desde que o presidente do Tribunal de Justiça previamente designe juiz auxiliar ou substituto para responder por suas atribuições enquanto durar o afastamento. Parágrafo 5. Quando não houver designação para atuar de forma exclusiva, o número de processos julgados pelo juiz de direito como relator de turma recursal será compensado na distribuição de processos da sua vara de origem. Parágrafo 6. O Tribunal de Justiça, por seus órgãos competentes, poderá criar turmas recursais, definindo no ato da criação sua sede e competência territorial.
Parágrafo 7. A designação dos juízes de turma recursal será precedida de edital, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento. Parágrafo 8. Não havendo candidatos inscritos, a designação dos juízes de turma recursal prescindirá da exigência prevista no parágrafo 7. Parágrafo 9. Os processos em que o juiz atuar como relator serão contados no seu mapa de produtividade. Parágrafo 10. A cada grupo jurisdicional corresponderá uma secretaria na forma de ato normativo expedido pelo órgão competente do Tribunal de Justiça. Artigo 84-A. Compete à turma recursal processar e julgar recursos, embargos de declaração de seus acórdãos e mandados de segurança contra atos de juízes de direito do sistema dos juizados especiais e contra seus próprios atos, bem como habeas corpus impetrado contra atos de juízes de direito do sistema, além de outros previstos em lei. Parágrafo único. Compete ao juiz-presidente de turma recursal processar e exercer o juízo de admissibilidade de recursos extraordinários contra decisões da turma e presidir o processamento do agravo de instrumento interposto contra suas decisões. Artigo 84-B. Os serviços de escrivania das turmas recursais serão realizados na respectiva secretaria de juízo de cada turma recursal da comarca, cada turma recursal da comarca CID, porque está em separado, não entendi, mas enfim. Conforme disposto em ato expedido pelo Tribunal de Justiça. Então, é comarca CID. Artigo 84-B, vou ler de novo. Os serviços de escrivania das turmas recursais serão realizados na respectiva secretaria do juízo de cada turma recursal da comarca CID, conforme disposto em ato expedido pelo Tribunal de Justiça. Subseção 4. Dos juizados especiais e suas unidades jurisdicionais. Artigo 84-C. Os juizados especiais são constituídos de unidades jurisdicionais compostas por, no máximo, 3 juízes de direito. Parágrafo 1. Nas comarcas onde houver um só cargo de juiz do sistema dos juizados especiais, haverá uma unidade jurisdicional. Parágrafo 2. Nas comarcas onde houver 2 ou mais cargos de juiz do sistema dos juizados especiais, haverá uma ou mais unidades jurisdicionais, conforme dispuser o órgão competente do Tribunal de Justiça. Parágrafo 3. Nas comarcas onde houver apenas uma unidade jurisdicional, a competência será plena e mista. Parágrafo 4. Nas comarcas onde houver mais de uma unidade jurisdicional, o órgão competente do Tribunal de Justiça fixará a distribuição de competência entre elas. Parágrafo 5. As unidades jurisdicionais da mesma competência serão numeradas ordinalmente. Parágrafo 6. Poderão atuar nas unidades jurisdicionais, quando necessário, juízes de direito auxiliares e juízes de direito substitutos, designados pelo presidente do Tribunal de Justiça com a mesma competência dos titulares. Parágrafo 7. Cada unidade jurisdicional contará com uma secretaria cuja lotação será definida pelo órgão competente do Tribunal de Justiça mediante resolução. Parágrafo 8. Na comarca de Belo Horizonte, um dos juízes de direito do sistema dos juizados especiais será designado pelo Corregedor-Geral de Justiça para exercer a função de juiz coordenador dos juizados especiais no Estado. Parágrafo 9. A designação prevista no parágrafo 8 deste artigo será feita para período correspondente, no máximo, ao mandato do Corregedor-Geral de Justiça que fizer a indicação permitida, nova indicação. Parágrafo 10. O cargo de juiz de direito do sistema dos juizados especiais, de que seja titular o juiz designado nos termos do parágrafo 8 deste artigo,
permanecerá vago durante o período em que o seu titular exercer a função de juiz coordenador dos Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte. Parágrafo 11. Cessado o exercício da função de juiz corregedor dos Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte, o juiz reassumirá imediatamente o exercício do cargo do sistema dos Juizados Especiais de que é titular. Parágrafo 12. A critério do Tribunal de Justiça, um dos juízes de direito do sistema dos Juizados Especiais poderá, temporariamente, ser dispensado de suas atividades jurisdicionais, a fim de auxiliar o juiz coordenador na hipótese de excesso de trabalho a cargo deste. Artigo 84-D. Os cargos de juiz de direito que integram o sistema dos juizados especiais de uma mesma comarca serão numerados ordinalmente. Parágrafo 1. A titularização do magistrado dos juizados especiais dar-se-á em cada comarca, mediante promoção ou remoção para um dos cargos a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 2. Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, o Tribunal de Justiça poderá determinar a movimentação do juiz de direito de uma para outra unidade jurisdicional da mesma comarca. Artigo 84-E. Atuarão nos juizados especiais como auxiliares da Justiça, conciliadores sem vínculo estatutário ou empregatício, escolhidos entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada. Parágrafo único. As atividades do conciliador são consideradas serviço público, honorários de relevante valor. Artigo 84-F. Os juizados especiais cíveis e criminais têm competência para o processamento, a conciliação, o julgamento e a execução por título judicial ou extrajudicial das causas cíveis de menor complexidade e de infrações penais de menor potencial ofensivo definidas na legislação federal pertinente. Artigo 84-G. Na comarca onde não existir ou onde não tiver sido instalada a unidade jurisdicional de juizado especial, os feitos da competência dos juizados especiais tramitarão perante o juiz de direito com jurisdição comum e a respectiva secretaria, observado o procedimento especial estabelecido na legislação nacional pertinente. Artigo 84-H. Os juizados especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar, julgar e executar causas cíveis de interesse do Estado e dos municípios e das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 salários mínimos, nos termos da legislação nacional pertinente.